em muitos momentos a gente pensa em proteger os nossos filhos. E ao pensar em proteger, a gente pensa em blindar eles da dor da vida, das frustrações que vão se apresentando. E a nossa intenção, sem dúvida nenhuma, ela é positiva, mas ela não funciona. Ela não traz um bom resultado a longo prazo quando a gente está falando em desenvolvimento de filhos. As frustrações, blindar eles do sofrimento da vida, é algo que a gente não consegue sequer prometer, porque tem muita coisa que foge do nosso controle. Vamos falar sobre a frustração e como lidar com a frustração é tão importante para os nossos filhos? É importante para a gente também, claro. Mas na vida dos nossos filhos isso faz muita diferença. Se eu te perguntar, da data que você nasceu até hoje, que você já é adulto, eu imagino que eu estou falando aqui com um pai, uma mãe, um responsável. Quantas frustrações você já teve da data que você nasceu até hoje? Consegue contabilizar numa mão? Quantas dessas frustrações você reagiu fortemente, com fortes emoções, e percebeu que tem hora que reagir às frustrações com tanta energia traz mais peso à vida do que simplesmente lidar com elas? E aí, o que você me diz? Você conhece alguém que tem uma capacidade tão absurda de lidar com a frustração, que a frustração tá vindo ali. Ela já puxa uma cadeira, ela já fala, vem há 2 horas que eu não lhe vejo, sente aqui, vamos tomar um café junto. Nossa, saudade de você. Conhece alguém assim? Que tudo desmorona, nada tá dando certo, e a pessoa simplesmente administra essas frustrações? E você conhece alguém que simplesmente já se passaram anos e anos da vida e a pessoa continua se batendo com as frustrações, continua reagindo fortemente, continua sofrendo em vários níveis por frustrações de diversos tamanhos? Você conhece alguém? Vou trazer aqui um exemplo que eu acho que vai conectar um pouquinho com o que eu quero falar. Por quê? Porque as nossas primeiras frustrações, ela vem através do relacionamento com os nossos pais ou com quem está responsável por nós quando pequenininhos. A gente começa a receber o não, a gente começa a se frustrar. E eu quero trazer um pouco para a nossa realidade adulta. Relacionamento amoroso. Seja com, sei lá, parceiro, parceira, esposa, esposa, namorado, namorada, se você é solteiro, com seu ex ou com sua ex. Vamos botar todo mundo nesse bolo para a gente falar aqui desse assunto. Quantas vezes você, dentro de um relacionamento, já fez tentativas e mais tentativas da pessoa corresponder àquilo que você deseja, ou àquilo que você espera, ou que precisa para estar dentro da relação, e mesmo assim a pessoa não corresponde? Quando a pessoa não corresponde ao que você quer, precisa ou deseja, acontece a frustração. No relacionamento amoroso, a gente tem algumas opções. A gente pode ou continuar se frustrando e ficando dentro deste relacionamento insatisfeito, ou a gente pode decidir que não quer mais estar neste relacionamento, né? E simplesmente abandonar a relação e tentar a sorte com uma outra pessoa que talvez vá corresponder às suas expectativas, mas talvez também não, porque a gente não tem nenhuma garantia com o relacionamento. Ou você pode decidir aceitar aquela pessoa da maneira que ela está se apresentando, nem se frustrar tanto, escolher um pouco mais as suas batalhas, mas não se estressar mais da forma que se estressava antes. Essas são as opções que a gente tem dentro de um relacionamento amoroso. E percebam que dentro de um relacionamento amoroso estamos falando de 2 adultos, né? E ainda assim há frustração. Com o nosso filho, há muita frustração. Na adolescência, então, frustração é o nome. O relacionamento é quase uma frustração por inteiro. Mas apesar de ser um tipo de amor diferente, o relacionamento com o nosso filho funciona de forma parecida. E com os nossos filhos, a gente não pode simplesmente abandonar a relação. Eu vou trocar de filho. Vou pegar um outro que atenda ao meu checklist de expectativas. Não tem como. Eles dependem da gente em várias áreas
financeira, emocional, social, e a gente não tem como simplesmente abandoná-los, como a gente faria num relacionamento amoroso quando chega no nosso limite. Então a gente tem outras opções. Uma das opções é a gente também aceitar, já que ele não está querendo receber orientação, já que ele não quer se direcionar, então vamos permitir que ele aprenda com a vida, apanhando, infelizmente, porque a vida bate, e vamos aceitar o que ele está se apresentando. A outra opção é a gente continuar se estressando e se frustrando e desgastar a relação entre você e seu adolescente. E a terceira, você pode ir em busca de profissionais ou ferramentas técnicas e novas abordagens para você tentar aplicar, para você botar em prática e ver o que traz de resultado. Também sem nenhuma garantia de que vai trazer o resultado na medida que você espera, na velocidade que você espera e no exato termo que você espera. De novo, relacionamento não há garantias. O que a gente tem com o nosso filho é um relacionamento e a gente tem uma missão de encaminhar e educar. Bom, qual dessas opções é a correta? Depende. Qual você deve adotar? Depende também. Depende da situação, depende do adolescente, depende da sua realidade familiar, depende de muitos fatores. Mas uma coisa é fato. Igual ou num nível diferente do que nós vivemos, eles viverão adversidades na vida. Eu não conheço absolutamente nenhum adulto que não tenha passado por adversidades na vida desde muito cedo. Não conheço. Cada fase com sua proporção, mas a vida apresenta adversidades. Adversidades trazem frustrações. Se você conhece alguém que nunca passou por uma adversidade, por favor, me apresente, eu quero saber o que essa pessoa fez, porque eu não conheço absolutamente ninguém. E os nossos filhos também não estarão imunes a isso, porque isso faz parte do processo e do ciclo de desenvolvimento e da vida. Então, por mais que em muitos momentos a gente pensa em proteger os nossos filhos. E ao pensar em proteger, a gente pensa em blindar eles da dor da vida, das frustrações que vão se apresentando. E a nossa intenção, sem dúvida nenhuma, ela é positiva, mas ela não funciona. Ela não traz um bom resultado a longo prazo quando a gente está falando em desenvolvimento de filhos. As frustrações, blindar eles do sofrimento da vida, é algo que a gente não consegue sequer prometer, porque tem muita coisa que foge do nosso controle. E quando eles são pequenininhos, a gente quer proteger, não quer que eles chorem, não quer que eles se decepcionem, não quer que eles fiquem tristes, não quer que eles se machuquem. Só que isso a longo prazo não se sustenta. E quando eles são pequenos, a gente está em simbiose com eles. Então a gente consegue ficar hipervigilante e cuidar de tudo. Eles vão crescendo, a gente também começa a administrar outras coisas, que não só a maternidade, a paternidade e a educação. E aí a nossa hipervigilância já começa a baixar um pouco e eles começam a se frustrar. Muito. Porque também não aprenderam desde cedo com a frustração, porque estávamos blindando eles de todo o sofrimento. Quanto menor eles são, mais capacidade de superação eles têm. Quanto mais velho nós vamos ficando, menos essa capacidade a gente tem. Então, a verdade é que quanto antes eles começam a se frustrar dentro daquilo que eles podem, porque sim, é a nossa função protegê-los, mas é nossa função protegê-los daquilo que eles não podem se proteger, daquilo que eles ainda não conseguem administrar por uma questão de idade, por uma questão de maturidade, enfim, mas não daquilo que eles vão ter que passar na vida de toda forma. Nesse momento, para essas coisas que a vida oferece, que nós temos que aprender a lidar, seja muito cedo ou mais tarde, mas com mais sofrimento, a nossa função é entender que eles têm o direito de se sentir da maneira que eles vão se sentir diante de uma situação e ajudá-los a direcionar essas emoções que vêm como coadjuvante da frustração. A raiva, o humor deprimido, a tristeza, a decepção, e todas as outras que podem vir aí junto. Sensação de injustiça, a desorganização, a falta de energia. Todas elas são coadjuvantes, são sentimentos e emoções que vêm junto com a frustração.
Então, diante das situações adversas da vida que os nossos filhos passam, a nossa missão é ajudá-los a direcionar, a acolher e entender que tudo bem se ele está sentindo aquela emoção, aquela frustração, e ajudá-los a direcionar. Principalmente quando eles vão entrando na adolescência. Porque a adolescência por si só é um período conturbado para o adolescente, ele não entende muitas coisas. E todas as emoções e todos os sentimentos são extremamente importantes. Todos eles têm uma lição a nos ensinar, todos eles têm uma função. E é por isso que nós todos precisamos sentir todas elas e não eliminar nenhuma delas, não tentar fugir de nenhuma delas. E aí está a questão de você aprender e ajudar seu filho a lidar com as emoções e não simplesmente abafar ou fingir que elas não existem. Tá tudo bem a gente ter acesso a todas as emoções. Nem sempre os nossos filhos vão ter o que eles desejam, nem sempre eles vão ser o mais bonito, ou o mais inteligente, ou o que vai ganhar prêmio, nem sempre é o que vai se destacar. Não são em todos os ambientes, não são em todos os momentos que ele vai conseguir brilhar como gostaria. Tem um momento também de deixarmos o outro brilhar e tá tudo bem. E você, eu tenho certeza que você sabe que a gente recebe muito mais não na vida do que sim. E ensinar eles desde cedo isso é que faz com que ele consiga no futuro chamar a cadeirinha e dizer: vem a frustração, sente aqui, porque você está aqui, eu te compreendo, eu entendo, mas nós somos aliados nesse processo. Usar essas emoções coadjuvantes para impulsionar resultados positivos através dessas emoções. E não usar as emoções que vêm como coadjuvante do processo da frustração para se afundar. Então, como pais, como responsáveis, é nosso papel amar, a gente deve amar, acolher, proteger, ensinar, mas sempre com um dedinho na realidade, sempre enxergando os nossos filhos e os cenários como eles realmente são, e não mais bonito e nem pior do que o que realmente é, apenas como é, como está se apresentando, com um dedinho de realidade, uma pitadinha de fé e de otimismo, porque precisa, né? E tendo a consciência de que eles têm a capacidade de lidar com aquilo que está adequado para cada fase que eles estão vivendo. Isso vai ser o suficiente para que eles desde cedo desenvolvam essa capacidade de lidar com a frustração, mas principalmente que eles consigam também sair do ambiente familiar e estar consciente do que eles representam, do que eles podem contribuir dentro dos ambientes que eles estão pertencendo. Quando os nossos filhos têm situações extremistas de si, eu sou muito bom ou eu sou muito ruim, por conta de uma imagem ou do que eles estão recebendo de retorno de feedback dentro de casa, isso vai trazer problemas para eles quando eles forem ter outros meios sociais para a convivência, quando eles forem trabalhar, quando eles, enfim, tiverem que mudar de turma, e eles vão ter um sofrimento maior do que o que é necessário, porque a gente está tentando blindar e protegê-los de coisas que, na verdade, eles estão tendo acesso para que eles possam aprender a administrar.